Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Nós vamos dar continuidade ao estudo sobre vida abundante, aquela vida que o Senhor quer para nós. E hoje nós vamos falar sobre transformação, transformados pelo poder de Deus. A semana passada a gente falou muito sobre as escolhas e a mordomia. A nossa responsabilidade, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, pelas escolhas que nós fazemos, pelas decisões que nós tomamos. E encaixando com isso, vem esse passo. Se eu sou responsável pelas decisões que eu tomo, logo a mudança de vida passa pelas escolhas que eu faço. Então vamos ver como que é esse processo de transformação, de mudança de vida que a gente pode ver à luz da palavra de Deus. Eu creio que Jesus me salvou. Ele mudou a minha vida. Eu não sou mais meu, é o princípio da mordomia, eu sou dele. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, ele fala o seguinte, que a gente é santuário do Espírito Santo, que habita em nós, o qual vem da parte de Deus. O verso 20 fala assim: pois fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Nós somos dele, fomos comprados por ele. Então a mensagem que nós temos é uma mensagem de mudança, já começa na salvação. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de transformação. Quando João Batista estava pregando no deserto, lá em Mateus capítulo 3, verso 2, a mensagem dele é o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem central das Escrituras é arrependimento. Eu antes ia por um caminho, confiando na minha religião, nas minhas obras, na minha vontade, no que eu queria, ia naquele rumo, e chega uma hora que eu entendo que aquilo está errado, eu me arrependo, mudo a minha mente, mudo a direção que eu estou indo e vou por outra direção, confio na palavra. Então a mensagem do Evangelho é uma mensagem que começa falando: arrependam-se, mude a sua vida, seja transformado. Isso começa no momento da conversão. A salvação traz isso. E ela traz de tal forma que isso deve ser evidenciado. As pessoas têm que olhar para nós e falar o seguinte: alguma coisa aconteceu com você? O que aconteceu que você está diferente? Por que você está agindo assim? Porque é uma mensagem de transformação, não uma mensagem de comodismo, de aquilo que me agrada. Não, é uma mensagem que mexe com a gente. O Evangelho tem que mudar as nossas vidas, tem que mudar a nossa conduta, a nossa maneira de ser. Lá em 2 Coríntios 5,17, diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, quando eu creio em Cristo, minha vida está em Cristo, é uma mensagem de transformação. Eu sou uma nova criatura. O passado já passou, já ficou para trás. Aquilo que eu fazia antes era uma vida diferente, agora é uma nova vida. O Salmo 40, por enquanto eu estou citando os versos, daqui a pouco a gente vai começar a ler, tá? O Salmo 40, versos 2 e 3, traz uma mensagem de transformação incrível, falando da nossa vida. Ele fala assim: tirou-me de um poço de perdição, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O Evangelho, a mensagem de Deus é o seguinte: eu estava na lama do pecado, Ele me tirou do poço de lama, me colocou os pés sobre a rocha e me firmou os passos. A verdade do Evangelho é que ele transforma as vidas. Se alguma coisa não está acontecendo em nossas vidas de diferente, alguma coisa está errada. Ele tira a gente da podridão, do pecado, do orgulho, da arrogância, firma-nos no Senhor e endireita os nossos passos. Que tipo de evangelho é esse que as pessoas andam tortuosamente? Que tipo de evangelho é esse que não muda a forma de viver, a pessoa continua vivendo como vivia antes?
Aquele que creu, aquele que se arrependeu, aquele tem que ter a sua vida transformada, os seus passos têm que estar endireitados e ele andar no caminho certo, correto. E aí o que é o resultado disso? Que as pessoas vão ver essas coisas, vão temer e falar assim, esse Deus muda a vida mesmo. Olha como ele mudou a vida de ciclano. As pessoas vão temer. E aí vão fazer o quê? Confiar em Deus. Muitas vezes o evangelho não se expande, muitas vezes as pessoas não querem crer, porque elas não veem aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Elas não veem a transformação que isso tem. A gente poderia chamar esses textos que a gente está citando de evidências da nova vida. As pessoas têm que ver as evidências. A primeira é uma nova criatura. Agora não saiu da lama do pecado. Os pés estão firmes, estão endireitados, andam no caminho correto. Esse Deus faz milagres, esse Deus mudou a vida dessa pessoa. Outra evidência que a gente poderia ver, está escrita aqui, é o Salmo 61:10, fala assim, regozijar-me-ei muito no Senhor, e a minha alma se alegra no meu Deus. E aí fala, por quê? Porque ele me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com um manto de justiça. Como um noivo que se adorna, aqui fala atavios, a outra versão fala de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Ele fala assim, a alegria que ele pôs no meu coração, aquilo que inunda o meu ser hoje, que eu entendo que Deus fez por mim, quando ele me salvou, quando ele coloca sobre mim a sua justiça, a justiça de Cristo, quando ele coloca sobre mim o perdão oferecido pelo sacrifício de Cristo no meu lugar, é como um noivo e uma noiva se encontrando no altar, no dia do casamento. Ou seja, aquele que é transformado pela palavra de Deus, tem uma alegria que inunda o seu coração. Então, nós vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, Deus mudou a vida de muitas pessoas no Velho Testamento. Jacó, o nome dele quer dizer enganador, suplantador. Ele enganou o irmão dele, ele enganou o pai dele. Aí ele foi enganado pelo sogro, colheu o que ele plantou. Viveu uma vida difícil até um encontro com Deus, onde Deus transforma a sua vida. E dali ele passa a se chamar Israel. Outro exemplo é Moisés. Lá em Êxodo, capítulo 2, fala que ele pulou no pescoço de um egípcio e o matou. E de um assassino, Deus transforma ele no homem mais manso que tinha na terra. Vamos ler lá Números 12, 3. E Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que estavam sobre a terra. Então a Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro que estava na terra. A transformação de Deus foi um processo, a gente sabe, levou 40 anos entre um texto e outro. Mas Deus muda vidas e Ele pode mudar a nossa vida. Outro exemplo é Raabe, era uma prostituta. Lá em Josué capítulo 2, fala que essa mulher abriga os espias de Israel e conta por quê. Ela fala assim, eu soube o que Deus fez e abriu o mar, e vocês passaram pelo mar. Ela não viu, ela só ouviu dizer que isso aconteceu e ela creu. Esse Deus de vocês é muito poderoso. E ela chega a dizer no capítulo 2 assim, o Deus de vocês é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. É um Deus que não está distante, está presente. O soberano do universo, ele se preocupa com cada um de nós individualmente. E essa mulher tem a sua vida transformada, porque se rende a Deus. E ela se torna a tataravó do rei Davi. E teríamos muitos outros exemplos. Jesus, quando esteve no mundo, ele mudou a vida de pessoas. Paulo, não foi durante o ministério de Jesus, mas foi durante um encontro lá em Atos capítulo 9, e Jesus fala para ele, Saulo, por que você me persegue? E aí ele, quem és tu, Senhor? Aí ele falou, sou Jesus a quem tu persegues. E a vida daquele homem é transformada de um perseguidor que maltratava, que prendia, que estava junto com aqueles que matavam, para ser uma pessoa que estava disposta a morrer por amor a Cristo Jesus. A transformação foi tão grande que pessoas num determinado momento duvidavam disso. Não pode ser. Ele deve estar fingindo para enganar a gente.
Mas Jesus pode mudar a vida de qualquer um. Se mudou a vida de Paulo, se mudou a nossa, ele pode mudar a de qualquer um. Também Maria Madalena, uma mulher possessa de demônios, liberta e servindo a Cristo. Também tem Pedro, um homem impulsivo, ao ponto de brigar com pessoas, arrancar a orelha de um, e ao mesmo tempo chegar e negar Jesus. E Jesus fala: cuida dos meus cordeirinhos depois. Fala: estou confiando a você o que eu tenho de mais importante. E se torna um dos pilares da igreja. Nós temos João, que era chamado junto com o irmão dele de Filhos do Trovão. E é o discípulo que mais escreve sobre o amor. Então, Deus muda a vida de pessoas, o Evangelho transforma. E a realidade que nós temos que ter para nós é que a palavra de Deus tem que transformar as nossas vidas. Bom, então vamos começar a ver alguns princípios bíblicos de mudança. A gente já citou, segundo os Coríntios 5,17, que fala: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora nós vamos em 1 Coríntios, capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, para a gente entender o primeiro princípio para uma transformação de vida. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem ocultas, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então o que acontece? Uma pessoa que não conhece a palavra, que não creu, que não nasceu de novo, ela não consegue entender os princípios de Deus. Tem que nascer de novo. Por quê? A pessoa olha para aquilo e ela pensa que aquilo é loucura. Por exemplo, alguém te faz uma injustiça e Jesus fala para ele o quê? Perdoa. Para você o quê? Perdoa. Se alguém te obriga a andar uma milha, anda 2. As pessoas esperavam o Messias que ia chegar e arrebentar com tudo e dominar o mundo e acabar com o domínio do Império Romano sobre Israel. E Jesus fala: bem-aventurados são os pacificadores. Jesus começa a tratar as pessoas de uma forma diferente do que era esperado, do que era normal para aquela época. E Paulo depois escreve: sabe por que muitas pessoas não entendem, acham que é coisa de louco? Porque não é verdade para ele, porque ele não nasceu de novo. Ele ainda não creu no Evangelho, ele não é uma nova criatura. Então muitas das verdades que são apresentadas por Deus nas Escrituras, para ele parece coisa de louco. Alguém está disposto a dar a sua vida pela verdade do Evangelho? As pessoas diriam: esse cara é louco, vá, fala o que eles querem ouvir e vai embora. Mas eles estavam, aqueles discípulos daquela época, pessoas hoje estão dispostas a morrer por amor a esse Cristo. Ou seja, para quem não entende, para quem não nasceu de novo, para quem não teve um encontro com Jesus, essas coisas parecem o quê? Loucura. Quando o jovem é chamado para ir para uma festa e lá vai ter tudo que é coisa que não presta, aquele que não nasceu de novo, que legal. E se alguém que nasceu de novo, que é um filho de Deus, fala assim: não, eu não vou, porque lá tem coisas que não convém a mim, vai falar: você é louco, você é besta, cara. Por quê? Para quem não conhece e não teve um encontro com Cristo, ele acha que aquilo é loucura. Paulo, quando estava sendo interrogado, aí um dos reis vira e fala assim: Paulo, você está louco, as muitas letras te fazem delirar. Parecia coisa de... Quando Paulo vai em Atenas, está pregando em Atenas, em Atos, capítulo 19, o pessoal falou: o que esse tagarela está falando ali? E aí Paulo começa a falar, e fala assim: olha, eu vi aqui, tem altar para todos os deuses, e os que não têm, vocês colocaram um altar lá, ao Deus desconhecido. Eu quero falar para vocês sobre esse Deus, que vocês não conhecem. E aí ele fala de Jesus, e fala que Jesus ressuscitou dos mortos. Aí eles falam: esse negócio de ressuscitar dos mortos é loucura. Porque o ser humano, naturalmente, ele rejeita as coisas de Deus, e muitas coisas ele não consegue aceitar, porque ainda falta um encontro com Jesus. Então não dá para você tentar mudar a vida de alguém com princípios bíblicos,
se essa pessoa não nasceu de novo. Porque o princípio da transformação se dá na conversão. Quando eu me rendo a Ele para a salvação da minha alma, ali ele começa o processo de transformação do meu andar e da minha vida. Efésios 2, 8 a 10, fala assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí o verso 10 diz o quê? Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para andarmos. As pessoas não conseguem entender. Ele primeiro precisa saber o Evangelho, entender que não é para suas obras, aceitar pela fé o presente que Deus está oferecendo da salvação. Aí depois ele vai entender o que é esse andar de boas obras que Deus preparou para ele. Uma pessoa pode fazer obras boas e ajudar os outros, mas uma pessoa só vai conseguir ter a transformação de vida completa, entendendo os princípios espirituais, quando ele tem vida espiritual. Senão ele não vai entender e vai achar loucura. O segundo princípio, ele está lá em Salmos 19, verso 14, e a gente citou esse verso no começo dessa série de estudos, onde Davi, ele começa falando sobre a revelação de Deus, onde ele fala que a palavra de Deus é que ilumina os olhos, é que traz sabedoria ao coração. Ele fala também da soberba, guarda o teu servo para que não se assenhorie de mim, e ficarei livre de tão grande pecado. Quem pode entender os próprios erros, tira de mim os que são ocultos. E aí ele termina esses salmos dizendo que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor Deus meu, rocha minha. Então, a mudança, ela é visível. Ela vai ser manifesta pelos meus pensamentos, vai mudar a minha maneira de pensar e de ver o mundo. As minhas palavras vão ser diferentes e as minhas ações também. Então, as palavras, os pensamentos e ações têm que evidenciar a mudança, a transformação que o Evangelho produz. Mateus, vamos ler agora, Mateus capítulo 12. Nós vamos ler Mateus 12, verso 33 até o 36. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque a árvore é conhecida por seus frutos. Ó geração de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom traz coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro traz coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então, você conhece a árvore pelo fruto dela. Árvore boa dá fruto bom, árvore má dá fruto mau. Ou seja, o Evangelho, quando entra na minha vida, ele tem que produzir um fruto bom. E aí, o livro de João, capítulo 15, fala muito sobre isso. E nós vamos focar bastante, vamos mexer bastante dentro desse capítulo de João. Vamos para outros versos, voltaremos ali também. E ele fala para a gente sobre essa questão do produzir fruto. Deus espera que a gente produza fruto. Deus não espera que a gente seja inerte, que a gente não produza nada. Quando nós plantamos um pé de laranja, a gente espera que ele faça o quê? Produza laranja. Se a gente planta uma videira, planta uva, a gente quer comer uva. Deus espera de nós fruto. Então, João 15, 16, esse está escrito aqui, mas a gente vai andar em outros versos também, diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Ou seja, Ele está falando para nós o seguinte: eu coloquei você para que você produza fruto.
nós temos a responsabilidade de frutificar onde Deus tem nos colocado. Versículo 5, do mesmo capítulo, João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse vai dar o quê? Muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Como que nós vamos produzir fruto? A gente precisa da videira para produzir fruto. Só vamos produzir o fruto ligados ao Senhor. Então, antes de a gente continuar na comparação da videira, deixa marcado aqui no capítulo 15 de João, porque a gente vai voltar aqui. Nós vamos ver dois textos que falam sobre essa questão do fruto. Um está em Salmo capítulo 1, verso 1 e 2, eu vou só citar esse. E o outro pode ir abrindo aí em Jeremias. Vamos ler Jeremias e a gente vai também citando o Salmo capítulo 1, porque os dois textos são muito relacionados. Então vamos lá, 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá. Só que antes de ele falar do coração, olha o que ele fala sobre produzir frutos. Então, verso 5. Assim diz o Senhor: amaldiçoado seja o homem que confia no homem, que torna a carne no seu braço, e cujo coração afasta-se do Senhor. Maldito o homem que confia no homem, inclusive que confia em si mesmo. E aí ele continua. Como comparar alguém que confia em si mesmo? Verso 6. Pois ele será como um arbusto no deserto, e não verá quando o bem chegar. Porém, habitará os lugares secos no deserto, e em uma terra salgada e não habitada. Então, ele não produz fruto porque a terra dele está seca. Onde está enfincadas as raízes, a terra onde as raízes estão enfincadas, impedem essa árvore de produzir o fruto. Verso 7. Abençoado é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Agora, feliz é aquele que confia no Senhor. E aí ele vai comparar. Compara com o quê? Verso 8. Pois ele será como uma árvore plantada próximo às águas, e que estende as suas raízes até o rio, e não verá quando o calor chegar. Porém, a sua folha estará verde, e não terá preocupação no ano de seca, e nem cessará de produzir fruto. Veja que aquele que a confiança está em Deus é como uma árvore plantada junto aos ribeiros, que produz o fruto na estação certa. E o fruto nunca vai parar de produzir. Quando para de produzir, alguma coisa está errada. Se espera de uma árvore que ela produza fruto. Onde estiver enfincada a raiz da árvore, vai determinar se ela vai produzir fruto ou não. Se eu confio em mim, nos outros, no que os outros dizem, vai ser seco e não vai produzir fruto. Se minhas raízes enfincarem no Senhor, vai produzir fruto. O Salmo 1, ele fala uma coisa bem semelhante. O verso 1 fala assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3: ele será como árvore plantada junto aos ribeiros e dará o seu fruto na estação certa. Os ímpios não são assim, o verso 4 fala. São como a terra árida. Veja que, para nós produzirmos fruto, nós temos que estar arraigados na terra certa. Senão a gente não vai produzir. Voltando em João 15, que está totalmente ligado a isso, a gente vê que a gente só vai produzir se a gente estiver no Senhor. Se a gente estiver ligado à videira. Uma comparação é onde as raízes estão fincadas. Que tipo de terra? Junto aos ribeiros, produz fruto. A outra comparação é uma videira. O galho, o ramo, só vai produzir se ele estiver ligado à videira, ao tronco, à árvore. Então nós só podemos produzir alguma coisa boa através de nós estarmos ligados com o Senhor, através de estarmos andando com Ele, através de estarmos firmados
nele. Aí, o capítulo 15 de João, o verso 3, fala como que a gente pode ser limpo para produzir. Agora, vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Veja que ele está fazendo a comparação, praticamente o capítulo todo, sobre videira e ramos. E aí ele fala que para uma videira produzir, ela tem que ser podada. E como que é que Deus usa essa comparação para podar as nossas vidas? Para fazer a poda para produzir. Aí ele fala, a gente está podado pela... A palavra é que vai tirando os galhos, as arestas, as coisas que estão erradas, para que a gente venha a produzir muito fruto. Então o recurso que Deus coloca à nossa disposição para que a gente produza, é que a gente tem que estar ligado com a videira, sim, tem que ser salvo, tem que estar grudado com ele, mas limpos pela palavra, podados pela palavra. O que quer dizer podado? Nós vimos em 2 Timóteo 3, versos 15 e 16, que a palavra, ela é divinamente inspirada, e aí fala, ela é útil para corrigir, para ensinar, para mostrar o caminho, para que a gente seja perfeito, ou seja, aperfeiçoado. Então a palavra é um recurso que Deus deixa diante de nós, para que nossas vidas sejam transformadas. E aquelas coisas que precisam ser mudadas, sejam cortadas e a gente age de uma forma diferente. Nós vamos terminar o estudo de hoje com um pequeno exercício sobre como é a dinâmica bíblica de transformação de vida. A gente por enquanto só está vendo qual é o recurso é a palavra. Aí nós vamos ver na prática, pegando um texto de Efésios, como que isso funciona. Mais alguns versos ali em João 15, verso 9 e 10. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Veja que, só abrir um parênteses aqui, essa é a oração final de Jesus sobre os seus discípulos. Tá? E os capítulos 14, no 14 Jesus fala para os discípulos, olha, aquela ceia ali, não se turbe o vosso coração, crente em Deus, crente também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou enviar um Consolador para vocês. Aí ele começa a falar, olha, sabe como que a gente tem que ser? Eu sou a videira, vocês são os ramos. E aí ele começa a tratar essas coisas e ele deixa claro, o Pai me amou, eu também vos amei. Permaneçam no meu amor. Interessante como ele vai fazendo a comparação. E como que eu permaneço no amor dele? Guardando a palavra. Se guardardes de minhas palavras, permanecereis no meu amor. Ou seja, eu ouço a palavra, eu guardo a palavra, eu pratico a palavra e eu permaneço no amor dele. Eu sou podado por essa palavra. Eu sou transformado por conhecer essa palavra e aí ela é a ferramenta que Deus usa para tirar aquelas coisas que precisam ser mudadas no meu caráter e na minha vida. Versículo 14. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, como que eu posso ser amigo de Deus? Quando eu tomo uma postura de obedecer aquilo que Ele pede da minha vida. A transformação é um caminho onde eu tenho conhecimento da palavra, eu sei o que ela diz e estou disposto a praticar o que ela pede de mim. Porque se eu só ouvir, se eu só sei, mas eu não pratico, eu estou dizendo que eu não sou amigo de Cristo. Porque o verdadeiro amigo dele está disposto a colocar em prática aquilo que ele coloca. Continuando, o primeiro recurso que Deus nos deixa para transformar nossas vidas é a sua palavra. O segundo recurso é o Espírito Santo. Olha o verso 26, antes de a gente ir para Gálatas. 15 e 26. Mas quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Então ele fala o seguinte, olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo, e ele vai lembrar vocês. Ele vai mostrar para vocês a verdade. Veja que o primeiro recurso é a palavra que nos ensina, o segundo é o Espírito que, dando dentro de nós, nos ajuda a lembrar os ensinos de Jesus.
No capítulo 16 ele fala, ele vai nos guiar, ele vai mostrar como devem agir, ele vai glorificar a Cristo. Então ele vai mostrando como que o Espírito vai agir nas nossas vidas. E aí, esse Espírito pega a palavra que eu ouvi e vai me ajudando. Ou seja, o Espírito Santo, ele é necessário para me ajudar a lembrar e produzir o fruto certo. Um texto que fala sobre o fruto é Gálatas, capítulo 5. Nós vamos passar por alguns versos dentro do capítulo 5 de Gálatas. 16 e o 17 fala assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne. Primeira coisa nesse verso 16 que a gente vê é o seguinte: para eu poder renunciar ao pecado, os desejos que me atraem, porque parecem agradáveis para mim, eu tenho que ter o Espírito Santo. Porque a carne, aí o verso 17 fala, milita contra o Espírito, há uma briga interna. Para que não faça, porque são opostos entre si. Para que não façais, que porventura seja do vosso querer. Ou seja, o Espírito dentro de nós vai nos dar força para vencer o pecado. Vai nos dar forças para a gente lutar contra a nossa ira. Vai nos incomodar para que sejamos humildes diante de Deus e não orgulhosos. Então o Espírito Santo, ele é um instrumento, um recurso que Deus nos dá para ajudar nesse processo de transformação. A palavra me mostra, o Espírito me incomoda. A palavra diz o que eu devo fazer, o Espírito começa a cutucar para eu conseguir fazer. E quando eu quero ir para o caminho errado, ele vai me puxando para o outro. E aí, o mesmo capítulo, nos versos 22 até o 25, ele fala qual que é o fruto do Espírito. De novo, voltando ao fruto. Então pode ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então olha só, vamos pegar esses versos aqui para ver. Qual que é o fruto do Espírito? Interessante, ele não fala os frutos. Ele cita uma lista de 9, mas ele diz que é um fruto. Por isso que a figura da uva ajuda, né? Você tem um cacho com vários gomos, com várias frutinhas ali. Então é um fruto só que vai ser produzido. Quando eu estou andando no Espírito, o que vai ser produzido? Amor, em vez de ódio. Mansidão, em vez de ira. Domínio próprio, em vez de partir para cima de alguém. Em vez de eu ir lá fazer o pecado, vou me dominar, vou me controlar. Paciência, paz, longanimidade, bondade, fidelidade. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, se o Espírito produzir na minha vida, se eu deixar ele produzir em mim o fruto adequado, não tem lei que eu vou estar quebrando. Porque eu vou fazer o que é correto. E aí ele termina dizendo, se você vive no Espírito, ande também no Espírito. Verso 15. A gente nasceu de novo, o Espírito Santo mora em nós. Agora ande em conformidade com essa posição que você tem. Deus tem nos dado a palavra para mostrar, o Espírito para nos ajudar a lembrar, incomodar. Mas também ele tem dado um outro recurso para a gente, que é a oração. João 15, verso 7. Voltando em João capítulo 15, o versículo 7. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Aí a pessoa fala, tá vendo? Às vezes a gente não tem as coisas porque não pede para Deus, porque não tem fé. E esse texto é uma promessa, ele fala, se você pedir alguma coisa, vai fazer, não é isso? Sim. Só que ele começa dizendo, se você permanecer em mim, ou seja, quando eu permaneço em Cristo, as minhas orações vão estar em conformidade com a vontade dele e não com a minha. Então ele fala que ele ouve as nossas orações, mas ele coloca, permaneça em mim, e aí isso vai mudar a maneira como você ora. Muda não somente os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes, mas o tipo de oração que a gente faz. Porque a oração que eu vou fazer é uma oração que está junto em conformidade com a vontade dele.
Então, algumas coisinhas para a gente aprender sobre essa questão da oração. Ela é vital. A gente precisa clamar ao Senhor, a gente precisa colocar nossa vida diante dele, pedir para Ele nos ajudar, sim. Mas Ele fala, se você estiver permanecendo em mim. Então, Ele responde a oração quando eu estou nele. Aí eu sempre vou orar de acordo com a vontade dele. Outra verdade que a gente tem que entender é que quando eu oro, a oração é um ato de humildade, onde eu estou entendendo que tudo é de Deus e que eu dependo. Porque às vezes a nossa oração é só para pedir, mas a verdade, a oração é um ato onde eu me lanço diante do Senhor falando, preciso de Ti. Veja que Ele sabe o que nós precisamos. Ele está pronto para nos ajudar. Muitas vezes nos ajuda até quando nós não somos tão fiéis em oração. Mas quando eu me lanço diante dele, eu estou dizendo, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que o Senhor me ajude a resolver esse problema. Então é um ato onde eu me declaro diante dele. E ele tem prazer em vir me ajudar. Eu lembro quando meu filho era pequeno, um dia ele agarrou uma coisa que estava no chão, não lembro o que era, um pacote, um saco, só que era pesado. E ele agarrou e estava lá. E ele tinha uns 3 anos e parecia que estourava de tanto que estava assim. E eu lá pronto para ajudar ele a segurar, mas ele queria provar que ele era forte. E eu estava o tempo todo pronto e ele lá, até que ele não aguentou mais e pediu ajuda. Às vezes eu penso nessa figura, Deus está ali o tempo todo querendo ajudar e eu agarrado aqui falando, não, deixa que eu cuido, deixa que eu me viro aqui. E estou sofrendo sem necessidade. Outras verdades que nós podemos aprender sobre a oração, Isaías 59, 2. Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Assim, ele não ouvirá. Então, as nossas iniquidades, os nossos pecados nos afastam de Deus e assim ele não nos ouve. 1 Pedro 3,7, falando do marido. Vós, marido, procurai viver a vida comum do lar, com discernimento, tendo a mulher como um vaso mais frágil, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ou seja, 1 Pedro 3, vós, maridos, coabitai com elas de acordo com o conhecimento, dando honra à mulher como ao vaso mais frágil, como sendo coerdeiras da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Então, quando nós estamos vivendo errado ou em pecado, isso interrompe que Deus ouça as nossas orações. Veja só, o texto de João capítulo 15, verso 7, se permaneceres em mim, então tudo que pedires eu vou ouvir. Se eu estou longe dele, separado por causa da prática do pecado, eu vou orar e ele não vai me atender. É matemática, é simples. Então ele vai ouvir, vai atender se eu estiver arraigado nele. E se eu estou arraigado nele, a minha oração é sujeita à vontade dele. Estou pronto a me submeter àquilo que ele quer. Eu vou orar de uma forma diferente. Um outro texto, uma outra verdade, e tem um texto de Romanos 12, 2 que confirma ela, é o seguinte: eu tenho que crer ao orar que o não de Deus é melhor para mim. E é difícil isso, não é? Porque a gente nunca quer ouvir não. Então, eu tenho que acreditar que o não dele é melhor para mim. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu tenho que crer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É ela que é a melhor para a minha vida, não o que eu quero. Ele sabe o que é melhor para mim, eu tenho que crer nisso. E quando eu estou arraigado nele, quando eu permaneço nele, eu confio nele. E confio que ele tem o melhor para mim. Uma coisa interessante de nós pensarmos é o seguinte: muitas vezes ele responde não para nós, quando a sua graça e a sua misericórdia podem
melhor se revelar à medida que você passa pela tribulação, em vez de ser poupado. Quer um exemplo disso? O Jó passou por tudo aquilo, e aí ele termina dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó capítulo 42, verso 5. Outro exemplo que a gente poderia pegar disso daqui, é que às vezes a gente está lá pedindo, e de repente Deus fala: você tem que passar por esse processo e vai ser melhor para você. O povo de Israel sai do Egito. E eles podiam sair direto para a terra de Canaã. Mas de repente eles chegam num beco sem saída. O mar na frente, as montanhas dos lados e o exército atrás. Se eles não chegassem nessa tribulação, nesse momento de dificuldade, nesse beco sem saída, eles nunca teriam visto Deus abrir o mar. Eles nunca teriam conhecimento da dimensão do poder de Deus. Então, às vezes, Deus, na sua graça e misericórdia, Ele sabe que o passar pela tribulação e o problema é para se manifestar poderosamente diante de nós. Para que nós cresçamos, entendendo a sua grandeza, entendendo o seu amor nas nossas vidas. Bom, nós falamos sobre os recursos que Deus tem nos dado, que é a palavra, o Espírito e a oração, mas nós não falamos sobre o como. Qual que é o processo de mudança e transformação? Apocalipse capítulo 2, vamos abrir lá. Apocalipse 2, versos 4 e 5, é um texto bem conhecido que nós devemos voltar ao primeiro amor, né? Quando ele fala da igreja de Éfeso, que ela tinha muitas coisas boas, mas ela tinha que voltar ao primeiro amor. Vamos ler primeiro o verso 4. Todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Então, eles tinham perdido aquele primeiro amor ao Senhor. Agora, como resolver isso? E antes da gente ler, vamos pensar na nossa vida. Põe o nome do seu problema. Ah, meu problema é a ira. Quando a coisa não sai do meu jeito, o negócio pega. O meu problema é o orgulho. O meu problema é falar demais. E vai embora. Então vamos pensar, nós temos um problema. O de Éfeso era, tem que voltar ao primeiro amor. De repente, é ser mais manso. De repente, é tratar melhor a minha família. Eu estou com uma luta na minha vida. Como que eu resolvo isso? Então, como que eles podiam voltar ao primeiro amor? Também mostra como a gente pode resolver essas lutas na nossa vida. Vamos lá, verso 5. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te, e faz as primeiras obras. Senão, eu virei a ti rapidamente, e removerei teu candelabro do seu lugar. E senão te arrependeres. Então, 3 coisas. Lembra, arrepende-te e volta. Eles não estavam voltando. Continuavam lá no lugar errado. Então, pensando nisso, vamos olhar esses 3 passos para que realmente a gente resolva os problemas que a gente tem que resolver. Então, o primeiro deles é a gente se examinar, é lembrar. Vamos ler Gálatas, capítulo 6, o verso 4. Porém, que cada um prove sua própria obra, e então poderá gloriar-se em si mesmo e não em outro. Prove a sua própria obra. Lembre-se, olhe, examine a sua vida. Uma autorreflexão, ou que nem eu citei um livro que eu falei para vocês que é muito bom, autoconfrontação. Confronte a tua vida à luz da palavra. Examine a si mesmo. Para a gente poder mudar de vida, a gente tem que ter uma visão real do que a gente é. Não é o que a gente gostaria de ser, não é o que a gente gostaria que os outros achem que nós somos, não é nem a imagem que os outros tenham de nós. Deus, eu quero me pôr diante do espelho e falar para o Senhor: eu sou isso, eu estou sendo orgulhoso, eu deixei o primeiro amor, eu estou sendo arrogante, eu não quero perdoar. Examine-se, prove a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 31. 2 livros antes, né? De Gálatas. Aqui o assunto, o texto está falando sobre a ceia. E que ele fala, antes de tomar a ceia, ele coloca algo para nós.
1 Coríntios 11, 31. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. A gente tem que examinar, julgar a nós mesmos. Ah, mas a gente é muito bom para fazer isso com os outros, não é? Mas Deus está nos chamando. Examine-se a si mesmo. Depois pegue e toque-se. Primeiro você se examina, você se arrepende de Deus. Eu estou com um problema lá em casa, eu tenho que pedir perdão para minha esposa, tenho que me arrepender. Aí depois você pega e pode tomar. Então, o tempo todo nós somos chamados a examinar a nossa vida e confrontá-la à luz da palavra. O texto muito conhecido é o de Mateus 7, 5. Mateus capítulo 7. Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e então verás com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. O verso 1 fala, não julgueis para que não sejais julgados. Fala assim, olha, como nós somos hipócritas. Nós estamos prontos a ver o problema do outro, a julgar o outro, a tirar o cisco do outro, mas a gente não vê uma viga enfiada no nosso olho, a gente não enxerga. Porque nosso coração é orgulhoso, nós nos achamos melhores, estamos sempre prontos a julgar. E Deus está falando, julgue a si mesmo. Avalie a sua vida. Não há transformação sem a gente ser realista diante de Deus, examinar, olha onde a gente caiu. Olha quando você parou de amar ao Senhor. Olha quando você parou de orar. Faz uma reflexão, olha para trás, onde foi que mudou? Onde foi que eu comecei a desanimar? Vamos nos examinar. Porque aí a gente consegue entrar no processo de transformação. Porque enquanto eu estou iludido que tudo está bem, eu não vou mudar nunca. Eu só vou mudar quando eu entender que eu preciso mudar. Que aquilo que eu estou fazendo está errado. Que aquilo que a forma como eu estou agindo está prejudicando a minha família. 1 Samuel 16, 7 é quando Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Ele fala, vai lá na casa de Jessé, e você vai pegar e vai escolher um deles como rei. E eu vou te mostrar quem que é. No caminho, Deus fala para ele o seguinte, Samuel, presta atenção. Deus não vê como vê o homem. Porque os homens olham para a aparência, mas Deus vê o coração. Deus sabe o que está dentro. A gente pode enganar todo mundo. Por isso que a gente tem que se avaliar a si mesmo. Por quê? Deus está olhando o nosso coração. E não a maquiagem que a gente está pondo para sair na rua. Aquela imagem bonitinha que a gente quer mostrar para os outros, para achar que a gente é bonitinho, mas o coração está podre. Então é importante a gente adquirir o hábito de estar examinando assim, lembrando do que eu sou, de onde eu venho, o que eu fiz, aonde eu desanimei, aonde eu estou diferente, assumindo nossas responsabilidades. Um outro exemplo está em 2 Coríntios 10, 12. E lá está falando de padrão para a gente se avaliar. Porque tem pessoas que julgam os outros e julgam a si mesmos além do que devem. 2 Coríntios capítulo 10, verso 12. Porque não ousamos contarmos ou compararmos com alguns que se recomendam a si mesmos. Mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos não são sábios. Veja que quando nós somos chamados a avaliar nossa vida a si mesmo, é para quê? Para reconhecer os nossos erros, nossas fragilidades, onde estamos caindo, para se arrepender diante de Deus e melhorar, certo? Mas tem gente que olha para si mesmo e fala assim, como que eu consigo ser tão bom? Né? Eu só me enganei uma vez, quando eu pensei que eu estava enganado. E são frases assim que a gente dá risada desse extremo, mas muitas vezes, na prática, a gente age desse jeito. Porque nosso coração é miserável e orgulhoso. E Deus está falando, não fique exaltando a você mesmo. Examine-se à luz da palavra e não do que você acha de você. E não da imagem que você quer que os outros tenham. A palavra, ela vai mostrar a verdade.
Teria muitos versos que a gente poderia citar, mas, por exemplo, Hebreus 4,12 fala que a palavra é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, ao ponto de discernir, de separar entre juntas e medula, e o quê? Que vem da alma, os espíritos. Ou seja, a palavra vai entrar lá no fundo, e à luz da palavra eu vou ver o que é de Deus, o que é espiritual, o que é carnal. Ela é lâmpada para os meus pés, como diz Salmo 119, 115. Ela que me ajuda a ver os erros e mudar a minha vida. Então, o julgamento não é a luz do que eu quero, do que eu acho ou do meu orgulho. O julgamento é a luz da palavra. E por isso é importante a gente renovar a nossa mente. A gente já leu esse texto de Romanos 12, 2. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente precisa mudar a nossa maneira de pensar. Com respeito a nós mesmos, com respeito aos outros, eu tenho que ser responsável pelos meus atos, examinar a minha vida, olhar para mim, ter uma visão real e falar: Senhor, eu sou isso. Como Jacó, quando foi ser transformado ali, na luta com Deus, Deus perguntou: qual o seu nome? Ele fala: eu sou Jacó. Eu sou enganador. Na luta com Deus, na hora de se examinar, eu sou orgulhoso, Deus. Deus, eu estou sendo iracundo. Deus, eu tenho agido de uma forma errada. Eu sou isso. E só ali começa o processo de transformação. Quando eu entendo e reconheço o que eu estou fazendo de errado e o que eu preciso mudar. E uma das ferramentas que a gente tem para isso é a palavra de Deus, porque quando eu memorizo a palavra, eu estou estendendo o meu tempo de devocional. Lembra que a gente citou Salmo capítulo 1, verso 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quando você começa a pensar na palavra e decora alguns versos na mente, durante o dia você às vezes está trabalhando, está dirigindo, aquele verso está vindo na sua mente. Você pensou na palavra, meditou na palavra, teve o seu tempo com Deus cedo, e aquele verso que te chamou a atenção naquele momento, você começa a repetir ele várias vezes e fica pensando nele o dia inteiro. Aquilo vai alimentando o seu pensamento e te ajudando para vencer o pecado e ter uma visão correta a respeito de si mesmo. Então é uma ferramenta muito boa, porque estende esse tempo. Que ali você tem que sair para trabalhar, você está indo dirigindo, mas aquilo está rodando na sua mente. Está lavando o rosto, está rodando na mente. Está fazendo alguma coisa, está trabalhando e aqueles versos estão vindo. No começo vai ser um pouco difícil, pela falta de hábito. Mas se você não decorar a referência, mas decorar o conteúdo, aquilo já vai falando no seu coração. Se você não decorou inteiro, mas uma frase no meio daquele verso, vai falando ao seu coração. Uma vez, isso não é comum. Geralmente, quando eu vou dar um estudo ou uma pregação, você se prepara várias horas para fazer algo com qualidade. E eu ia dar um estudo na cidade de Nonoai, e de repente, eu estava com tudo pronto, e só vinha na minha cabeça, não era um verso completo, era meio de um verso, que é Naum capítulo 1, verso 3, que diz assim: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Só que tem um monte de coisa antes e um monte de coisa depois. Mas aquele pedaço fixou na minha mente. E eu estou lá, e aquilo me incomodando, me incomodando, me incomodando. No fim eu preguei sobre aquilo. Isso tem mais de 20 anos e eu nunca mais esqueci o que eu preguei aquele dia. Deus tem caminhos onde não existem caminhos. Seja na tormenta, na tempestade. Se você não vê um caminho, você pode ter uma certeza: Deus tem o caminho dele. O povo de Israel chegou na frente do mar, estava lá o mar fechado, Deus foi lá, abriu o mar. O povo, os discípulos de Jesus estão num barco, Jesus dormindo, está o mar ali, veio uma tempestade e Jesus acalma a tempestade. Outro dia veio a tempestade e os discípulos pensam: cadê Jesus? Não está no barco. E agora? Estamos perdidos. Jesus ia andando sobre as águas. Nos três casos tinha o mar. Cada vez Deus agiu de uma forma diferente. Deus tem caminhos onde não existem caminhos. Isso ficou na minha mente. Mas tinha essa parte do verso que ficava: Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Isso foi um caso raro, teve um motivo, um propósito muito grande. Deus tem caminhos onde não existem caminhos. Está vendo a importância de você memorizar a palavra? Nem que você não consiga o verso inteiro, você memorizar uma parte, porque isso vai fazendo a diferença na sua vida. Na nossa vida. Tá. Tiago, capítulo 4.
primeiro passo é lembrar-se, é examinar-se, é ir lá no fundo, descobrir, ver o que é, o que fez, por quê, onde que eu estou, por que eu estou sentindo isso, qual que é o meu sentimento nisso, admitir, buscar o que está de errado na minha vida, ser realista, ser sincero diante de Deus. O segundo é o arrependimento. Então lembra, o texto de Apocalipse fala o quê? Lembra-te de onde caíste. Versículo depois fala, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então o segundo passo é o arrependimento. Não adianta nada eu entender, eu ver, eu saber. Mas se eu não me arrepender, se eu não mudar, se eu não disser é errado, é pecado, eu preciso mudar a minha vida, não vai adiantar nada, eu não vou mudar, eu não vou transformar. Tá? Texto de Tiago 4, vamos ler os versos 6 e 7 primeiro. Antes dá mais graça. Portanto, ele diz: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graças aos humildes. Sujeita-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então ele começa dizendo o seguinte: Deus vai resistir o orgulhoso, mas ele dá graça para aquele que é humilde. Então eu fiz a minha examinação, eu vi o que eu sou. Eu tenho que ter uma atitude humilde e me sujeitar a Deus e dizer: Deus, o Senhor tem razão, eu estou pecando. O fato de eu não querer perdoar essa pessoa é pecado, o Senhor está certo. Eu estou sendo orgulhoso por não querer me submeter a essa situação. Me perdoa, Deus. Deus, me perdoa por eu não estar confiando que o Senhor vai me ajudar nessa luta que eu tenho. É assumir, se humilhar e dizer: Deus, eu não quero ser orgulhoso, eu não quero dizer que eu sou melhor, eu realmente preciso do Senhor, eu preciso da sua ajuda porque eu estou errado. Versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Ele fala: olha, purifica o teu coração, você que tem duplo ânimo. Tem hora que a gente chama a Deus, tem hora que a gente odeia. Tem hora que a gente quer falar com Deus e a gente passa um mês sem falar com Ele. A gente é incoerente, não é assim? Nossa vontade oscila. E aí ele fala o quê? Chegai-vos a Deus. E aí você vai ver, você vai encontrar. Muitas vezes nós estamos distantes. E aí ele está falando: vem para mim. Vem para perto. E aí vindo para perto você vai ver a diferença. Lembra quando a gente falou sobre as pancadas da vida? Onde Asaf encontrou a resposta para os seus dilemas? Até que entrei na presença do Senhor. E aí ele termina dizendo: bom é estar perto do Senhor. Onde Abacuque encontrou a resposta do porquê e até quando? E ele falou: vou ficar aqui, o Senhor vai me responder. Deus responde e ele ficou bravo. A gente faz igual. Aí chega uma hora que Deus fala assim: Deus está no seu santo templo, quer dizer, Deus tem o controle de tudo, é o soberano, cale-se diante dele toda a terra. Para de reclamar, homem. E aí quando ele se rende, ele fala: não importa que as coisas piorem, eu vou encontrar em Deus a força para a minha vida e a alegria para o meu dia. Então, é na presença, é o chegar-se a Deus que começa a transformação. O coração embrutecido de Asaf só mudou quando ele se chegou a Deus. Ele falou: eu falava como louco, meu coração estava embrutecido. As brigas de Abacuque com Deus acabaram quando ele entendeu: Deus está no seu santo templo, eu tenho que me submeter. Então, a gente só tem transformação quando a gente chega, se examina, vê, e aí a gente chega perto de Deus, ao arrependimento. A gente corre para o lado de Deus e sai do nosso lado de defesa, de orgulho do que a gente quer. Aí continua, versículos 9 e 10. Estai aflitos, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Aí o que ele fala? Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. O arrependimento, ele passa pelo processo de eu chegar e dizer: Deus, eu sou um podre, eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu sou um orgulhoso. Chorar diante dele,
me humilhar diante dele, e aí depois eu ter vitória. Aí ele vai me levantar. E a gente pensa de levantar e ficar melhor que os outros. Não, eu estou lá no chão, lançado aos pés dele, clamando pela misericórdia dele para que ele transforme a minha vida, para que ele me mude, e aí ele pega e me levanta. Mas o processo de transformação é impossível acontecer se eu não me arrepender, se eu não me lançar. É que nem a salvação. Uma pessoa que acha que vai ser salvo, porque ele é bonzinho, e ele é melhor que os outros, ele nunca vai ser salvo. Só quando ele chegar a entender o seu estado pecaminoso, que ele precisa do Salvador. E a transformação da vida é a mesma coisa. Eu preciso do Senhor. Eu tenho sido arrogante, eu tenho sido orgulhoso, eu tenho sido iracundo, eu tenho tido pensamentos errados, e eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor mude a minha vida. E aí, volta às primeiras práticas. As práticas das primeiras obras. Então você se examina, você se lembra, faz confronta a sua vida, o seu presente, o momento que você está vivendo, à luz da palavra de Deus. Você se arrepende e aí você volta para o caminho certo. O interessante quando fala de pensar na vida, eu devia até ter anotado aqui, o livro de Ageu tem 2 capítulos. E por 4 vezes aparece, em 2 capítulos, por 4 vezes aparece assim, considerai a vossa vida. Por 2 vezes fala assim, considerai o vosso passado. Olha para trás e vê como está a sua vida. E aí ele termina, considerai desse dia em diante. Então você examina como está a sua vida, você se arrepende e como que vai ser daqui para frente. Porque não adianta nada eu dizer, eu sou orgulhoso, eu choro diante de Deus, eu preciso que o Senhor me ajude, e depois eu não faço nada. Não adianta nada dizer, Deus, eu estou com peso no coração, realmente é pecado, eu estou com raiva daquela pessoa, Deus é pecado. Mas eu não ir na direção de perdoar. Então é um processo de lembrar, se arrepender e voltar às primeiras práticas. E é interessante isso. Quando a gente fala de voltar à prática, é como exercício. Você fazia academia 3 vezes por semana, todo dia, seja o que for. Aí você fica sem fazer 3 meses. Você volta no primeiro dia, o que acontece? Dói tudo, não consegue fazer quase nada. Por quê? Perdeu a prática. Jogar bola. O cara pode ser quem for. Pode ser o Neymar, pode ser quem for. Depois que volta da lesão, ele não é o mesmo até pegar o ritmo de novo. Não é assim? A vida cristã é a mesma coisa. Por isso que ele fala, volte à prática. É dia a dia. Não é de uma vez por todas. É cada dia eu buscando melhorar, cada dia eu dando um passo naquela direção, cada momento que o orgulho quer se levantar, eu falo, Deus me perdoa, eu tenho que voltar a ser humilde. Cada vez que a minha ira veio, Deus perdão, eu realmente, de novo eu me dei, eu quero voltar à prática de mansidão. É dia a dia, não é um processo que acontece agora e acabou. A gente não pode se acomodar nesse processo. É um processo contínuo. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 3, verso 2? Eu alimentei-vos com leite e não com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de suportar, nem mesmo agora sois capazes. Veja só, ele fala o seguinte, a vida cristã é um processo. No começo eu dei leite para vocês. Já era para eu estar dando carne. Mas o problema é que vocês não estão praticando o comecinho, vocês ainda continuam no leite. Vocês não desenvolveram o suficiente, mesmo que tenham uma idade grande, por isso que ainda continuam no leite. Ou seja, dia a dia eu tenho que praticar aquilo que eu tenho, para que cada dia mais eu possa crescer e Deus ir dando coisas mais sólidas para mim, não é isso? Não é um processo que nem um bebê. Começa mamando com a mãe, vai para a mamadeira, depois começa a papinha, e aí começa uma fruta, e aí depois vai até comer comida sólida. A mesma coisa ele está falando na vida cristã, é uma vida de prática. Eu começo devagar, mas eu tenho que ir progredindo dia após dia. E os coríntios estavam o quê? Estagnados.
O que se espera de nós é que a gente tenha um desenvolvimento contínuo, dia após dia. O processo de transformação bíblica, de mudança bíblica, ele só vai terminar, ele só vai chegar ao fim quando a gente chegar no céu. Mas eu tenho que hoje ser um pouco melhor que ontem. Eu não posso estar acomodado. Em Filipenses 3, verso 14, Paulo fala assim, ó, eu prossigo para o alvo. Quer dizer, dia após dia. É prática, é dia a dia. Eu não posso ficar acomodado na minha vida cristã. Um exemplo disso é o texto de Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, verso 11 a 14. A gente citou esse verso, mas é só para a gente ver a questão do progresso, como deve ser. Para comparar dentro de um texto que a gente já citou. Tito 2, o verso 11, fala a salvação no passado. Como que é? Porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. Veja qual o processo. Passado. A graça se manifestou salvador a todos os homens. Nós ouvimos a palavra, se manifestou a graça de Deus a nós, nós confiamos em Cristo, certo? Agora o presente é dia a dia. Ela vai nos educar, ela vai nos ensinar a renunciar à impiedade, ou seja, tudo aquilo que é contra a piedade. Veja que existe uma diferença entre piedade e religiosidade. A gente vai, numa das lições, quando a gente falar sobre a diferença de lei e princípio, de regra e princípio, a gente vai entrar mais nisso também. Mas a piedade é aquilo que eu faço, não pela religião, mas pelo meu compromisso e relacionamento com Deus. É uma questão de vida, de convívio, e não simplesmente por umas regras ou por causa de um sistema religioso. Piedade é com Deus, é relacionamento com Deus, é vida com Deus, e não religiosidade que às vezes é vazia. Então, ele vai ensinar a gente o quê? A fazer as coisas que vão ser a favor de Deus e não contra Deus. Ela vai nos ensinar a renunciar às paixões mundanas. É claro que o pecado às vezes é atraente, ou não é? Só que a consequência dele é ruim. Mas ele é atraente às vezes. Ele salta aos olhos. Que nem Eva. Vendo Eva que o fruto era agradável para dar entendimento, quer dizer, chamou a atenção dela. Mas eu vou renunciar. Dia a dia. Para quê? Para aprender a viver nesse século de uma maneira santa, justa, agradável diante de Deus, sensata diante de Deus. Ou seja, eu vou procurar viver dia a dia. É um processo contínuo. Ela se manifestou uma vez, passada, mas ela educa-nos, quer dizer, dia após dia de processo contínuo, até o dia que vai chegar a bendita esperança, que é o verso 13, aguardando a bendita esperança. Lá, quando eu vou ver o meu Salvador, quando eu vou estar na glória, lá eu vou estar remido, vou estar longe de todo o pecado e vou ser apresentado e purificado diante de Deus. Então, dia a dia, hoje eu sou purificado, mas Deus tem um propósito de que eu tenha um viver puro e que eu seja apresentado a Ele como um povo seu e zeloso de boas obras, praticando a palavra. Agora, qual a dinâmica bíblica de transformação, de mudança? Vamos em Efésios capítulo 4, são 10 versos, então nós vamos só passar, alguns eu vou dedicar mais tempo, outros eu vou só citar, por causa do tempo. Mas é para a gente ver como que é essa dinâmica de transformação. Os recursos é a palavra, é o Espírito Santo e a oração. Eu tenho que estar ligado à videira para produzir o fruto que Ele espera de mim que eu produza fruto. E o processo é o quê? Eu lembro, eu me arrependo e eu volto a praticar as boas obras, certo? Agora, como que isso na prática então vai ser essa dinâmica de dia a dia? Como que vai ser? Então, verso 22 e 23. Que, concernente ao procedimento anterior,
vos despojeis do velho homem, que é corrupto segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente. A primeira coisa que ele fala para nós é o quê? Que vos despojeis, quer dizer, tirar aquela coisa fora, lançar fora. Vos despojeis do velho homem. Aí, com o quê? Esse velho homem traz junto com ele o quê? O engano, corrupção, coisas erradas, orgulho, mentira, certo? Então, lance fora isso e se renove. Versículo 24. E vos revistais de novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Então, o verso 22 na minha versão fala assim: despindo-se do velho homem, tirando aquela roupa velha e vestindo-se do novo. A gente fala assim, o que a roupa é para uma pessoa? A roupa fala de uma pessoa? Não. Mas ela pode mostrar algumas coisas sobre uma pessoa, não é? Por exemplo, você vê uma pessoa com uma batina preta, você já sabe que aquela pessoa, aquele tipo de veste representa o quê? Um sacerdote religioso. Você vê uma pessoa com uma farda militar. Dependendo do tipo de farda, você vai saber, ele é um bombeiro, ele é um policial militar, ele é um polícia federal. E aquela roupa mostra alguma coisa sobre a posição que aquela pessoa ocupa. Nós não vivemos por aparência. O que eu quero fazer a comparação aqui é o seguinte, que o tipo de roupa, ele pode mostrar para os outros quem nós somos. Não é assim? Se uma pessoa se veste de uma forma totalmente inapropriada e escandalosa, qual a mensagem que está levando para as pessoas? Não é uma mensagem boa. Certo? Então, quando agora fala aqui nessa comparação de roupa, se o meu viver, a minha conduta, eu estou vivendo dentro da corrupção, do engano, da mentira, das coisas erradas, isso vai transmitir que mensagem? Que eu sou igual a todo mundo? Que não houve transformação na minha vida e que não está tendo fruto do meu viver. Certo? Pelo fruto a gente conhece a árvore. A gente não pode julgar, você não sabe o meu coração. Realmente eu não sei, eu não posso julgar. Mas a Bíblia fala que pelo fruto a gente conhece. Então, vamos ver a prática disso. Qual que é o outro lado? Eu vou me revestir do novo. Em vez de arrogante, eu sou humilde. Em vez de iracundo, eu começo a mostrar mansidão. Em vez de mentir, eu falo a verdade. E aí eu estou tomando usando novas vestes que indicam uma transformação de vida. Então vamos ler agora isso na prática, vários exemplos, tá bom? Lembrando qual que é a dinâmica. Eu tiro o que é contra Deus e me revisto daquilo que Deus diz que eu devo fazer. Então olha só, a primeira dinâmica está no verso 25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Despindo-se do velho homem, tira a mentira, se veste da verdade. Transformação de vida é o seguinte, tira o que é ruim e põe o que é bom. Não tem jeito de parar de mentir sem falar a verdade. Não, eu vou parar de mentir, mas eu não vou falar a verdade. Não existe isso, não tem como. Não encaixa. Outro exemplo, versículo 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então ele fala assim, cuida, quando você fica irado, você pode pecar facilmente. Porque você vai no impulso e você pode agir de uma forma errada, certo? Então ele fala assim, vem a ira, não coloque em prática aquele sentimento e aquela ação que veio na sua cabeça. Controle-se. Porque na hora da ira, o diabo se aproveita disso e te arrebenta depois. Tá? Vem a ira, você vai para cima do cara, arrebenta ele, depois vem um processo. E aí você perde um monte de coisa porque não controlou a sua própria ira. Então, quando vem a ira, em vez de você despejar sobre a pessoa, que seria a tendência do velho homem, despa-se disso e deixe Deus agir.
Não põe a lenha na fogueira, não põe o sol sobre a sua ira. Não alimente a ira no seu coração. Versículo 28, outro exemplo de despir-se do velho homem e vestir-se do novo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. Aquele que roubava, simples, vai trabalhar. Se você não trabalhar, você não vai parar de roubar. Porque você vai querer as coisas e você não vai ter dinheiro. Então, antigamente roubava, lança fora isso e faz o quê? Se reveste do novo, vai trabalhar e em vez de tirar o que é dos outros, estende a mão e ajuda o que precisa. Despa-se do velho e vista-se do novo. Outro exemplo, versículo 29. Que nenhuma palavra imprópria proceda de vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. Então, cuida com o que você fala. Antigamente falava palavras torpes. O que é uma palavra torpe? Qualquer palavra que leva a um caminho ruim, a uma situação ruim. Formas, pode ser palavrão, conversa indecente, piada imoral, mas o jeito que eu falo com as pessoas, denegrindo a vida dos outros, fazendo fofoca, vai embora. Palavra torpe abrange tudo. Tudo que eu falo que não abençoa, que estraga a vida dos outros. E aí ele fala, em vez de falar isso, fale aquilo que vai edificar. Então, tira a palavra torpe, o velho homem, despindo-se do velho homem, vestindo-se do novo. Aí eu vou pensar, quando eu for falar, eu vou falar assim, será que isso que eu vou falar vai trazer edificação ou vai destruir a vida das pessoas? Vai ajudar ou vai destruir? Aqui é um resultado, né? Só o verso 30 para não pular ele. Verso 30, o resultado então de vestir-se, de não se despir do velho homem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Veja que o Espírito Santo mora em nós, é o selo, a garantia que Deus nos dá que a gente vai para o céu, certo? Mas quando eu estou vivendo como velho homem, mentindo, falando palavras torpes, mirando, roubando, prejudicando os outros. Às vezes eu não roubei, mas estou prejudicando o outro no negócio. É um jeito disfarçado, né? Eu estou deixando o Espírito Santo triste dentro de mim. Então o fato de eu não me despir do velho homem, eu entristeço o Espírito Santo que mora dentro de mim. Então eu sou chamado, tira o velho homem, tira todas as coisas erradas, orgulho, o que seja, e vista-se do novo. Versículo 31. Toda amargura, e ira, e cólera, e tumulto, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Despide-se do velho homem, tire do seu meio a amargura. Porque quando eu estou amargurado, eu vou me irar. Muitas vezes o problema da ira é o que está no coração. Eu estou amargurado contra uma pessoa, quando essa pessoa chega perto, ou quando ela fala algo, ou quando alguém fala algo de mim, o sangue sobe. Ferve o radiador. Né? Tira a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, malícia, tira tudo e joga fora. No lugar disso, sabe o que a gente faz? Versículo 32. E sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Então, ele fala o seguinte, antes, em vez de amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, seja bondoso, compassivo e perdoa. Quando eu não perdoo, eu explodo em ira. Quando eu não perdoo, eu começo a gritar com as pessoas. Quando eu não perdoo, eu falo besteira, falo maldade sobre os outros. Quando eu não perdoo, eu começo a fazer coisas erradas, não é assim? Então, tira fora todas essas coisas e coloca o quê? Bondade e perdão. Essa é a dinâmica bíblica de transformação. Por quê? Eu tenho que entender, ver, me arrepender e começar a dar passos na direção da transformação. Tiro uma coisa ruim para colocar uma coisa boa no lugar. Bom, para encerrarmos o estudo de hoje, então, princípio só para a gente ter em mente terminando o estudo.
Viver o melhor hoje com os olhos na eternidade. Eu tenho uma responsabilidade. Eu olho para o Senhor, olho para as coisas dele, olho para a eternidade, vivendo o melhor enquanto estou na terra. Um exemplo disso está em Filipenses 1. Eu vou citar esses versos para a gente ir um pouquinho mais rápido. O verso, Filipenses 1, 20, Paulo está falando que ele poderia ser executado, ele estava na cadeia. E aí ele termina dizendo, não importa, contanto que o Senhor seja engrandecido na minha vida. Quer pela vida, quer pela morte. Veja que ele fala, não importa se eu tiver que morrer para que Deus seja glorificado, eu prefiro morrer e ele ser glorificado do que continuar vivo. É difícil isso aí. Aí ele fala no 21, que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quer dizer, enquanto eu estiver vivo, eu quero glorificar a Deus pela maneira como eu vivo, ou pela maneira que eu venha a morrer. Eu quero que ele seja glorificado, certo? No 20, e aí o 22 ele fala, eu estou dividido. Eu quero partir e estar com Cristo, mas também eu quero, enquanto eu estou nesse mundo, eu quero ter frutos. E aí ele termina dizendo, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Enquanto aguardamos o dia do incomparavelmente melhor, que é viver com o Senhor, vamos viver o melhor para ele nessa vida. Para mim viver é Cristo. E aí eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que glorificar a Deus no meio da minha vida. Seja na família, no relacionamento conjugal, no meu trabalho, na maneira como eu me porto diante das pessoas, no convívio de irmãos da igreja. O meu objetivo tem que ser glorificar o Senhor e não a si mesmo, não a mim mesmo. E aí nós temos o texto de Filipenses 1:20 que ele termina dizendo, né, ali, o que importa é que o Senhor seja glorificado, quer pela vida ou pela morte. Mas tem o texto de João, lembra João 15, que a gente foi muitas vezes nesse texto, verso 8. Vamos ler o verso 8? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Deus vai ser glorificado na nossa vida quando a gente estiver produzindo. Deus vai ser glorificado quando a nossa vida for diferente. Quando houver transformação. Quando eu começar a ter vitória sobre o pecado. Quando eu começar a ter vitória sobre o meu orgulho, sobre a minha ira, sobre o falar demais, seja o pecado que for, sobre os pensamentos errados, sobre intenções erradas, o Senhor tem que ser glorificado na minha vida. Quer pela vida, quer pela morte. E, para terminar, o verso já está aí, tudo posso naquele que me fortalece. Já aconteceu de a gente lidando com as nossas lutas internas, com os nossos pecados, a gente diz assim, eu não consigo. Já aconteceu ou não? Quantas vezes? E aí a Bíblia fala, tudo posso naquele que me fortalece. Porque se você estiver ligado à videira, vai produzir? Eu só posso se eu estiver ligado com ele. Só tenho força, só posso vencer por causa dele. Senão eu não consigo. Abraão, lá no Gênesis, capítulo 16, é quando ele e Sara têm aquele plano magnífico de arrumar um filho fora do casamento. Que só deu porcaria, só deu que não presta, até hoje tem problemas por causa de uma decisão errada lá, certo? Aí, no capítulo 16 termina dizendo assim, era Abraão na idade de 86 anos quando nasceu Ismael. Capítulo 17, verso 1, Deus aparece para ele quando ele tinha 99 anos. Passou um tempinho. E Deus fala assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus está dizendo para ele o seguinte, se você andar na minha presença, você vai ser aperfeiçoado. Você sozinho nunca vai ser perfeito. Mas eu sou o Deus Todo-Poderoso que posso aperfeiçoar a sua vida. Na nossa luta contra o pecado, nós temos que lembrar que nós temos um Deus Todo-Poderoso que pode nos ajudar, que pode nos aperfeiçoar. Ligados à videira, nós vamos poder produzir o fruto. O Deus Todo-Poderoso é aquele que aperfeiçoa as nossas vidas. Eu quero andar como ele andou, pisar
pisar nas pegadas que ele deixou. Eu quero olhar como ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos assim.